Top 5, os 5 melhores Call of Myths da Bandai de 2025. Deixe seu like, se você não for inscrito, bora pro vídeo. Esperei virar o ano pra gente poder falar dos 5 melhores itens, já que o último que foi lançado foi o Shun, e eu acho que ele merece um destaque aqui nessa lista de 5 melhores, beleza? Começando aqui em quinto lugar, temos o Seiya Divino Santo Call of Myth Metal X, Armadura Divina. Foi um figura que desde quando ele apareceu foi bastante criticado, a galera não curtiu muito a questão das poses, começou a achar estranha a figura, e principalmente as imagens que a própria Bandai estavam divulgando dos eventos, da própria loja deles, da Tamashi Story, não tava tão legal as poses, né? A gente sabe que eles não manjam muito bem, mas quando foi lançado teve um grande destaque, foi muito elogiado, uma figura que quem às vezes não tava querendo muito, porque, pô, nossa, tá muito feio, não sei o que, quando viram as imagens mesmo, os colecionadores estavam fazendo, reviews, etc., a galera começou a ir atrás, então foi uma figura que tá, até hoje, tá sendo bastante procurada, principalmente, ainda mais pela questão do valor que ele chegou aqui no Brasil recentemente, que não é tão chamativo assim, né? E assustou muita gente, mas pra mim, zero surpresa. Então, em quinto lugar, Seiya Divino Santo Call of Myth Metal X. Aqui em quarto lugar vai ficar o Mimi de Bennett Nash Santo Call of Myth X, uma figura pra mim muito bonita, chamativa, as cores vibrantes, chamativa também, questão das faces, o que foi apresentado no protótipo foi de fato o produto final, não teve nenhum tipo de downgrade. Tem a questão do abdômen que ser um pouco mais fino, um pouco desproporcional, mas pra mim nada que, pô, nossa, matou a figura e acabou, não vou comprar, não é assim também. Mas tem alternativas para você melhorar isso aí. O Paulo Rabin está fazendo o abdômen para você encaixar para ficar mais proporcional. Mas para mim é uma figura muito bonita e merece um destaque na coleção. Mimi de Bennett Nash, Santo Call of Myth X em quarto lugar. Bom, agora nós vamos iniciar um pódio, né? Os 3 primeiros colocados aí, que, cara, são figuras bastante chamativas, tem figura bastante cara, que muita gente acabou deixando de pegar ou não querendo, mas vai começar aqui em terceiro lugar, Odisseu do Serpentário. Para quem viu meu review, viu que eu critiquei bastante ele na questão da montagem, é um cai sem parar. Porém, comparando com os outros, Mimi, o Seiya, ele é uma figura muito mais imponente, mais chamativa, certo? Muito mais. Então isso dá um destaque maior para ele. Certo? Você consegue posear ele tranquilo, beleza, mas tem algumas peças ali que são mais chatinhas, caem, então tem que ter um máximo de atenção com isso. Mas eu vou colocar ele em terceiro lugar porque ele é uma figura imponente, chamativa. A armadura dele, a questão da cauda da serpente, ele com capa ou ele com as asas, é uma figura bonita e imponente. Eu gostei bastante. Eu vi várias sortes colecionadoras, colocando o expositor, dá aquele destaque. É uma peça assim que, se você comparar com o Seiya Divino, o Odisseu tem um destaque muito maior pela questão da armadura dele. Ele é uma figura proporcional. O Seiya tem aquele problema do pescoço ser um pouco comprido, certo? Então isso acaba fazendo com que o Odisseu acabe ficando uma posição um pouco maior do que esses outros que eu mencionei anteriormente. Então, Odisseu do Serpentário em terceiro lugar. E antes da gente já chegar pro segundo e pro primeiro lugar, nada mais justo do que fazer uma menção honrosa para uma personagem que meio que não hypou tanto, mas também é uma figura muito subestimada. Eu também não sei se é por conta do preço que ela chegou aqui no Brasil, ou às vezes o valor que ela também está lá fora, que aumentou um bocadinho, que é a Pandora Santo Call of Myth X. Uma figura muito bonita, tem review desses que eu citei aqui, tem praticamente de todos, né? Mas a Pandora é uma figura muito bonita. Ela estava no top, mas teve um personagem que acabou tirando ela do lugar, do pódio. Mas a Pandora é uma peça muito bonita, as faces, a questão do corpo, o design, os detalhes são chamativos. É uma figura muito bonita e que vale sim a pena ter na coleção. Então aqui menção rosa para a Pandora Santo Call of Myth. Agora nós vamos já iniciar os 2 primeiros lugares, que foi bem difícil de decidir quem ficar em segundo, quem ficar em primeiro, porque eu acho que são 2 figuras que estão pau a pau. Não falo que a segunda aqui ela conseguiu ser o melhor do lançamento do ano, mas acho que faltou um pouquinho. Talvez se ela tivesse sido lançada um pouquinho mais cedo, ou não sei, cara. São figuras assim, pra mim tá pau a pau. Talvez na hora que eu tiver em mãos, essa porque eu não tenho, foi lançada recentemente, talvez eu possa até fazer um julgamento melhor dela. Mas aqui em segundo lugar fica o Shun Divino Santo Call of Myth Metal X, foi lançado recentemente, mais ou menos uns 15 dias atrás, que a galera não hypou tanto também durante o anúncio, mas agora que saiu, tá uma figura, o que foi apresentado no protótipo é a figura final. E isso é legal, porque o protótipo já chamou atenção e a figura final tá perfeita, então não teve nenhum tipo de downgrade.
até então das postagens que eu vi, não consegui notar nenhuma crítica assim sobre isso aqui não encaixa, isso aqui não ficou legal, não vi nada disso. Pelo que eu tô vendo a galera falando, dos gringos falando, é 10/10. E a cor, esse rosa dele tá bastante chamativo, tá bem legal. Então tá uma figura muito bonita, chamativa, a face, o cabelo, não tá com aquele elmo muito distante do rosto, certo? As ombreiras estão... Algo que pra mim mais chamou atenção são as ombreiras, são divinas. Trocadilho. Então tá uma figura muito bonita. Vocês vão ver aqui em breve no canal o review dele. Vou pegar ele em breve aí. Para quem também quiser pegar, pode ver com o Herifab Coffee Myth, que ele pode estar fazendo as importações a você do Shun, de Andrômeda, Central Coffee Myth, Metal X e Vine Cloud. Então ele fica em segundo lugar. Bom, em primeiro, acho que todo mundo já sabe, né? Foi uma figura que também já estava aparecendo junto com o Seiya Divino. Não, em 2021, na verdade, que ele apareceu. Bastante tempo, e foi anunciado no ano passado, na verdade, 2024. E agora ele foi lançado em outubro de 2025, no ano passado. E ele foi uma peça que se destacou. Para mim é 10/10, não vi problema nenhum. Tem um review dele no canal, fiz os vários comparativos com as várias versões do Seiya. Seiya Central Coffee Myth X Odin, com a armadura de Odin. A figura é bonita, é imponente, é chamativa. Para mim, as melhores faces do Seiya até agora. Conseguiu superar o Seiya V3, conseguiu superar o Herdeiro de Ouro, que é fácil. Conseguiu superar o Seiya Divino, que ficou bonito, teve destaque. Pois teve faces muito melhores, pegaram as faces dos V3 e melhoraram mais ainda, pegaram o cabelo do V3, se não me engano, aumentou o volume dele, um design muito mais chamativo, e sem contar que a armadura dele, o Odin, os traços, o design é muito mais chamativo. Então aqui em primeiro lugar fica o Seiya de Odin Central Coffee Myth X, que ele é o penúltimo item do set de Asgard que foi lançado. Ferri deve estar vindo aí, torço para ele entrar no top aí dos melhores de 2026. Bom, e aí? Curtiram essa listinha? Acho que essa listinha não vai mudar tanto, né? Talvez a posição dos personagens, das figuras, podem mudar. Mas eu acho que para a maioria o Seiya Odin vai ficar em primeiro lugar, porque ele foi uma figura muito elogiada, não vi nenhuma crítica. Tentaram criticar a cor dele, mas deixaram isso de lado. Mas eu acho que ele vai ficar em primeiro lugar na lista da galera. E eu quero saber, quero que você comente aqui o seu top 5 dos melhores lançamentos deste ano, de 2025, certo? Então aqui foi esse o top 5 dos melhores lançamentos da Bandai Central Coffee Myth. Queria falar 1.0 e X, mas infelizmente não teve 1.0. Central Coffee Myth X, beleza? Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva e até a próxima. Fui!